de junho de 2017. Pessimista sobre a possível chegada do Diego Souza ao Palmeiras, o técnico Cuca esconde o time para o jogo de amanhã contra o Grêmio. No São Paulo, mais uma baixa. Thiago Mendes foi negociado com o Lille da França. Presidente do Santos diz que Lucas Lima deve dar resposta sobre proposta de renovação na segunda-feira. Fluminense goleia, Ponte vence com gol de Sheik e brasileiros saem na frente na Sul-Americana. E ainda, Atlético Mineiro em vantagem sobre o Botafogo na Copa do Brasil. A vitória da renovada seleção feminina de vôlei. E os preparativos do líder Corinthians para a rodada do final de semana do Brasileirão. O Gazeta Esportiva começa agora! Começa agora que é pra gente não perder nenhum minutinho e ficar juntos aí até o fim desse começo de noite. Boa noite! Gazeta Esportiva começa falando do líder Coringão do Chico Lang, que por enquanto não perdeu nenhuma no Brasileirão. Em 10 jogos, foram 8 vitórias e 2 empates. A equipe do técnico Fábio Carille também tem uma sequência invejável de 24 jogos sem derrotas. Domingo, todo o poderoso Timão recebe o Botafogo na Arena em Itaquera. E o nosso contato agora é com o repórter Fernando Gavini, que está neste momento no CT Joaquim Grava, acompanhando o treino do Alvinegro. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Você salientou ali inúmeros números do Corinthians desse começo de campeonato, dessa temporada, números incríveis e que podem aumentar nas próximas rodadas, Michele, porque o Corinthians terá 4 jogos em São Paulo, não vai sair de casa depois de ter semanas conturbadas, com viagens, sem muito descanso, como essa semana, que foi bem complicada, com um jogo duro lá em Porto Alegre contra o Grêmio, depois uma viagem para jogar contra o Patriotas pela Copa Sul-Americana. Agora o Corinthians terá 4 partidas dentro de São Paulo, para poder, quem sabe, até ampliar a vantagem que já é grande no Campeonato Brasileiro. Vai jogar contra o Botafogo em casa, depois enfrenta a Ponte Preta, sai para jogar contra o Palmeiras, é jogo duro, fora de casa, na Arena do Palmeiras, mas é na cidade de São Paulo. E depois completa essa sequência no dia 15 de julho contra o Atlético Paranaense em Itaquera. Ou seja, mas são 4 jogos em que o Corinthians joga 3 vezes como mandante, uma vez num clássico como visitante e pode até conseguir ampliar essa vantagem que tem no Campeonato Brasileiro. Corinthians que terá, para essa partida contra o Botafogo, a volta de 4 titulares que não jogaram no jogo contra o Patriotas, o Jô, o Jadson e o Maicon, que nem viajaram para a Colômbia, e também o Guilherme Arana, que viajou, mas acabou não entrando no empate de 1-1 diante da equipe colombiana. Então, reforçado, o Corinthians vai enfrentar o Botafogo, que vai ser o jogo de número 201 do Fagner com a camisa do Corinthians. Ele completou lá na Colômbia 200 jogos pelo Timão, hoje recebeu uma placa e foi o entrevistado do dia aqui no CT Joaquim Grava. E falou sobre essa conquista, né, que chegou a 200 jogos no clube que ele começou a carreira, né? Começou jogando aqui em 2007, saiu muito cedo, fez apenas 7 partidas como profissional e saiu muito cedo para jogar no PSV da Holanda, depois voltou, rodou pelo Vasco e tal, e veio para o Corinthians para de verdade se consagrar, né? Se tornar o jogador importante que ele se tornou, com até agora a convocação para a seleção brasileira e tudo mais. E ele falou de todos esses 200 jogos, qual foi o mais importante da vida dele. Primeiro, né, acho que foi onde tudo começou, onde um menino de 17 anos estava realizando um sonho de poder estar estreando no profissional. E se não fosse o primeiro, talvez eu não teria completado os 200, né? Então, era um momento difícil do clube e foi uma estreia com uma vitória, então, contra Fortaleza. Então, acho que o primeiro é inesquecível. Depois de mais 199 jogos ele fez com a camisa corintiana, conquistou a torcida, virou um jogador muito importante, foi campeão brasileiro, enfim, um jogador que mudou de patamar, né, desde que ele voltou
ao Corinthians. O Corinthians que joga contra o Botafogo e, como a Michele disse, tem 24 jogos de invencibilidade na temporada. No ano todo de 2017 foram apenas 2 derrotas lá no Campeonato Paulista para o Santo André e para a Ferroviária. Jogo grande contra time de primeira divisão ou clássico, o Corinthians não perdeu nenhum até agora. Claro que é difícil, eles sabem que não é fácil manter essa invencibilidade, não sabem até quando vão conseguir, mas a conta chega a ser impressionante. O Corinthians hoje tem 26 pontos no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, quando terminou o primeiro turno do ano passado na primeira colocação, fez 36 pontos, apenas 10 a mais que o Corinthians tem hoje, e faltam 9 rodadas para terminar o turno. Então dá para perceber o tamanho dessa pontuação que o Corinthians fez até agora. E sobre esses 9 jogos, se dá para manter essa invencibilidade até o final do turno e tal, o Fagner falou também. Vamos ouvir. Impossível não é, né? No futebol a gente sabe que não existe a palavra impossível, que tudo é possível. Mas como eu falei, a gente tem que pensar exclusivamente no domingo, procurar fazer um grande jogo. Passou o domingo, aí a gente tem uma semana para trabalhar, para se preparar bem para o jogo do fim de semana. Né? Então, assim, em 9 jogos, né, como você citou, para acabar o turno, a gente tem que pensar no jogo a jogo. Claro que você não está perdendo, isso é muito bom, é importante para a confiança da equipe, mas a gente sabe que uma hora isso vai acontecer. Mas a gente quer prolongar isso para mais longe possível. Né? Então, a gente tem que pensar no próximo jogo, próximo adversário, fazer um grande jogo. E quando acontecer também, né, de a gente perder algum jogo, que vai acontecer, a gente tem que ter a maturidade de saber que não está tudo perdido e que a gente tem condição de retomar tudo aquilo que vem sendo feito. Né? Trazendo mais informações para a gente ao vivo. Celso Cardoso, boa noite, já boa com noite. 40 anos de idade. Chico Lang, boa noite também, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Esportiva. E aí, o que a gente pode esperar desse Corinthians e Botafogo? Vai dar Corinthians, né? É grande a possibilidade, né? Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportivo. O Corinthians numa fase fantástica. Melhor campanha no Campeonato Brasileiro, líder, independentemente do resultado. Do final de semana o Corinthians vai continuar na liderança, já que a diferença é de 4 pontos. Mas dependendo do que acontecer ainda no jogo de Palmeiras e Grêmio... Nossa, aí pode, né? Aumentar essa... Para 7 pontos? Não, 7 não. Se o Grêmio perder e o Palmeiras ganhar... Não, mas aí o Palmeiras encosta, o Palmeiras está 10 pontos... pode aumentar para 7 pontos, pode sim. Não é? Pode, que aí o Palmeiras pode chegar... Pode aumentar para 7 pontos. Eu passei na prova de também matemática. Na matemática. Se o Grêmio perder e o Palmeiras ganhar e o Corinthians ganhar, essa diferença para o Grêmio pode aumentar para 7 pontos. Convenhamos, né? É um número absurdo num campeonato tão equilibrado como o brasileiro. E o Corinthians nem jogou tão bem contra o Patriotas no meio de semana. Verdade também que o Carille poupou alguns jogadores... Tinha a questão da altitude e outras coisas que a gente sabe que influencia. Mas o Corinthians é favorito, sim, contra o Botafogo. Se vai ganhar, é uma outra história, mas é favorito. Chicão. Bom, Michele, boa noite, Celso, boa noite a todos vocês. O Corinthians eu ainda olho para esse time e é como se eu estivesse olhando para um jarro de cristal. Então, não bato a porta com força, entendeu? Não grito, porque de repente o cristal parte, e eu fico pensando, meu Deus do céu. Acho que a sua mãe tinha algum jarro de cristal, você tem isso ao pé da letra. Não tinha um jarro de cristal, mas tinha lá um cálice de vidro gigante e tal, que uma vez eu e minha irmã brincando, quebramos o cálice, apanhamos 2, foi um horror. Bom, enfim, eu olho para o Corinthians e tem essa coisa martelando o meu subconsciente. Esse pequeno receio. Mas será que, meu Deus, será que vai dar? Então, quer dizer, é um time que a gente sabe que tem as suas limitações. Então, por exemplo, quando o Fagner, como aconteceu nos últimos jogos, não está tão bem, porque viajou para a seleção, teve fuso horário, voltou, aí foi jogar lá na altitude lá da Colômbia, voltou. Vai jogar como, né? Vai jogar agora. Então você vê que há um desgaste. O time começa a sofrer um desgaste. Aí você fala, mas e os outros? Os outros também estão sofrendo desgaste. E estão numa pior situação, porque o Corinthians tem uma certa gordura para queimar.
Então vamos torcer, porque veja bem, o Gavini abriu dando um dado importante. O Corinthians tem 4 jogos, Botafogo, Ponte, Palmeiras, que é um jogo difícil depois, o Atlético Paranaense. O Botafogo, Ponte e Atlético Paranaense é na Arena. Vamos supor, o Corinthians teria a obrigação de vencer. Se vencer esses 3, né, 3 vezes 3 dá 9, são mais 9 pontos. Vamos supor que perca do Palmeiras, que não é também nenhum resultado absurdo, porque o Palmeiras joga em casa e tal. Perdeu do Palmeiras, mas ganhou esses 3, quer dizer, o Corinthians dá uma disparada boa na frente. Nossa! Né? Dá uma disparada boa. Então, quer dizer que essa é a hora. Porque no segundo turno, todos esses jogos que ele está fazendo aqui, ele vai fazer lá fora. Então, quer dizer, o Corinthians vai jogar muito mais jogos fora do que em casa, né? Na sequência. Por exemplo, esses 3 próximos jogos, né, vão ser todos no segundo turno na casa dos adversários. Sim. Que vão estar com certeza disputando ou lá em cima ou lá embaixo. Né? Então é complicado o Campeonato Brasileiro. Então, agora é a hora, que está todo mundo meio baleado, né? Está todo mundo meio... O Botafogo tem Libertadores, né? O Santos tem Libertadores, né? O Palmeiras tem Libertadores, está todo mundo focado, tem Copa do Brasil. Então, sabe, o Atlético Paranaense tem que tirar vantagem disso aí, então, né? tem que aproveitar agora que está todo mundo... Ninguém se ligou muito no Campeonato Brasileiro. A hora que o pessoal se ligar, o Corinthians vai estar lá na frente, espero. Porque aí vai vir todo mundo para cima do Corinthians. Bom, e vai ser difícil. Então vou aproveitar agora que está jogando em casa. Eu já pergunto para o Chico Lang, então, para ele continuar o raciocínio. Enquete que está no ar no GazeteSportiva.com. O Corinthians mantém invencibilidade no Campeonato Brasileiro agora contra o Botafogo, sim ou não? Sim. Eu acho que mantém a invencibilidade e mantém. O empate o Corinthians consegue, sim. E aí, Celso? Também acho. Acho que na pior das hipóteses o Corinthians empata. Uma derrota para o Botafogo em casa vai ser uma surpresa enorme. Mas você sabe, o Michel, só para completar rapidinho, Barba, é o seguinte, hoje eu encontrei com um rapaz que é torcedor lá do Sport de Recife. E ele disse para mim que é o Bruno. Aliás, eu guardei porque o seu marido chama Bruno também. Sim. E aí, ele não perde um mesa redonda, ele estava falando, Chico, eu aqui em São Paulo sou São Paulino, mas o que eu gosto dos jogadores do Corinthians é que eles nunca dizem que está bom. Nunca dizem que está bom. O Fagner acabou de falar, olha, vamos pensar no jogo a jogo, não sei, não é impossível ser campeão invicto, não é, mas vamos pensar no jogo a jogo que é melhor. Né? É mais tranquilo pensar assim. Quer dizer, e isso está até despertando o respeito de outras torcidas. Porque ninguém sai cantando de galo, não, estamos tantos pontos na frente, agora vamos ganhar mais tanto e tchau, acabou o campeonato. Não, ninguém fala isso. O discurso não é esse. Legal. O discurso é de simplicidade e humildade. Mas esperando uma derrota a qualquer momento. Essa é a chave desse Corinthians. Simplicidade, humildade, faz o arroz com feijão, não inventa. Bem feitinho. Vai na frente. Não fica colocando filé mignon em lugar de toicinho. Né? O assunto agora é a Copa do Brasil. O Atlético Mineiro venceu o Botafogo na Arena Independência 1-0, em jogo que teve o artilheiro Fred expulso aos 9 do segundo tempo e o técnico Roger Machado no final do jogo. Resultado bom para o Atlético, venceu por 1-0 em casa, não tomou gol, empate, se fizer um golzinho fora ainda vai obrigar o Botafogo a fazer 2 gols de vantagem. Não assegura a classificação, mas é um passo enorme. Então, mas você veja bem, veja como vai vir o Botafogo, né? Vai jogar com o Corinthians. Quer dizer, jogou na quinta. Jogou na quinta, um desgaste enorme. Quer dizer, é a hora do Corinthians pegar e se bem que o Corinthians também tem um certo desgaste também, né? Viajou, foi para Colômbia. Teve, mas poupou o Jô, poupou o Fagner, aliás, o Fagner não, poupou o Jadson, né? Poupou o Arana, poupou o Malco, quer dizer, está com o time mais robusto, mais cheio, né? Mais descansado. Então é assim que eu acho que o Corinthians vai sair bem no Campeonato Brasileiro. Enquanto os outros vão se degladiando. E vou dizer mais uma coisa, Celso. A Copa do Brasil, de repente, ficou muito mais difícil que o Campeonato Brasileiro. Porque você pega a mata-mata e com os times que estão na crista da coisa. Todo mundo está disputando a Libertadores, está disputando a Copa do Brasil. E todo mundo sabe que ganhar a Copa do Brasil é importante. Todo mundo vai para o pau na Copa do Brasil. Então, quer dizer que você viu o Palmeiras e Cruzeiro, que jogão, 3-3. Quer dizer, é o que eu digo, o pessoal está
sabe, tá dando tiro para tudo quanto é lado para ver que torneio que acerta, né? Enquanto que o Corinthians já, com jeitinho e tal, acerta o pé, mira na cabeça, aí mira no pé, acerta na cabeça e vai indo. Copa Sul-Americana com um gol no finalzinho do jogo. Emerson Sheik deixou a Ponte Preta em vantagem sobre o Sol de América do Paraguai. Celso, ontem eu fiz os meus filhos assistirem esse jogo. Eles fizeram arte? O que eles fizeram? Não fizeram nada. Eles queriam ver outra coisa, né? Coisa da internet e tal. Mas eu falei, não. É isso? Não é isso. É que eu parei para ver o jogo e de repente o Emerson Sheik estava comendo a bola. Comendo a bola. Mas o que ele deu de trabalho para essa... E ele se identificou com a Ponte, né? Não é que ele se identificou, ele está à vontade na Ponte Preta. Ele me lembra o Emerson Sheik, quando começou no Flamengo, nem aquele que passou pelo Corinthians. E ele fez o diabo. Só faltou morder o cara, mandou o cara bater no rosto, cutucou o cara por trás. Fez o diabo. O Sheik encaixou na Ponte Preta como se fosse um moleque de 20 anos. Então, eu acho que foi uma das melhores contratações que a Ponte fez para disputar esses torneios sul-americanos. O Sheik vai dar muito trabalho, né? O Luca também está jogando bem. Tá. Né? E tem outros jogadores bem. Aquele Bob, o camisa 5. Fernando Bob. Tá muito legal também na armação. Então, quer dizer, foi um jogo legal de se ver. E quando a bola ia para o Sheik alguma gracinha ele fazia. E o adversário ficava louco, cara. E isso que deixou, e até que ele pegou a bola e bateu de direita, de fora da área e mandou no cantinho, né, sem defesa pro goleiro, e não foi fora do goleiro não pulou atrasado. O chute dele que foi cheio de defesa. Que a torcida do Corinthians jamais vai esquecer, né? Foi o homem dos gols na Libertadores América. Do título e por falta de um ele fez 2. Exatamente isso. No Maracanã, o Fluminense não tomou conhecimento da Universidade de Quito e praticamente garantiu vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana. No outro jogo da quinta-feira, duelo entre os tradicionais Racing e Independiente Medellín, melhor para os argentinos que venceram em casa e conseguiram uma boa vantagem. Copa das Confederações. Se a semifinal entre Portugal e Chile foi magrinha no quesito gols e só foi decidida nos pênaltis, o confronto que definiu o outro finalista foi cheio de bolas nas redes. E mais um fracasso do senhor Osório. O senhor Osório que passou por aqui, deixou viúvas pelo São Paulo, viúvas pela imprensa brasileira, deu mais um vexame, né? Porque eu vou te contar uma coisa, os 4 gols da Alemanha, todos os gols da Alemanha, todos saíram pelo lado esquerdo, na tabela, em cima da descida do lateral do México. Lateral direito, que descia e não voltava. Quer dizer, igualzinho que ele fazia, os erros que ele cometia no São Paulo, ele está cometendo lá no México. Já não bastasse os 6 que levou do Chile, né? Agora, né, levou esses... Foi 4 ou 3, né? 4, né? 4 gols da Alemanha. Então, quer dizer que é o fim da picada. Até onde vai o Osório e alguém achar que esse cara é treinador de futebol e compará-lo com outros treinadores da Europa? Não paga para ser. Não é um enganador. Como diria a minha tia, que era polonesa, mas casada com italiano, é muita chiacchiera, sabe, em cima do cara. Chiacchiera é conversa fiada italiano, né? Muita chiacchiera, mimimi. Ele é bom, não é bom, não. É um dos piores técnicos sul-americanos. O Tite dá de 60-0 nele. O Cuca de 1000-0 nele. Então vamos dar valor que a gente tem e parar de puxar o saco desse treinador, que ele é de fritar bolinho. Degrau por degrau. Esse é o nome do livro que o multicampeão do vôlei Serginho lançou em São Paulo. Entre várias revelações que ele fez, ele conta sobre a vida dele em detalhes, além de acontecimentos inéditos dos bastidores do vôlei. Reportagem do Silvestre. Carregando o filho no colo, dona Didi? Continua ainda carregando, graças a Deus. Um filho muito querido. Imaginava que esse garoto fosse alcançar esse sucesso e essa virada na vida? Olha, eu não imaginava não, mas eu estou super feliz. Serginho nasceu em Diamante do Norte, Paraná. Cresceu em Pirituba, periferia de São Paulo. Tem uma frase interessante no livro que é: ele teve muitos caminhos errados para seguir e sempre escolheu o correto. Então, assim, você percebe as oportunidades negativas que ele teria para hoje talvez nem estar aqui do nosso lado. Não que o Serginho desdenhe
de seu próprio destino, mas ri dele. Leva na esportiva. Que o início começa com um menino que nasceu no meio do pé de café e veio para São Paulo tentar a sorte grande com os pais. Bicampeão olímpico, bicampeão mundial, bicampeão da Copa do Mundo, 7 vezes campeão da Liga Mundial, campeão pan-americano. Uau! E o Serginho agora realiza mais um sonho junto com a publicação de sua biografia. Jogar pelo time do coração. O sonho que eu tinha é poder vestir a 10 do Timão, onde Rivelino, Neto, outros grandes jogadores vestiram a camisa 10. E agora é ir lá para Guarulhos, fazer com que esse projeto ande. Degrau por degrau, Serginho Escadinha chegou no topo através do voleibol e graças a uma importante mudança na regra desse esporte que rolou lá no finalzinho dos anos 90, a invenção do líbero. E como líbero, ninguém escreveu história mais bela do que ele. Vou falar que eu tenho que agradecer essa pessoa. Até hoje eu não consegui encontrar essa pessoa, mas eu tenho que agradecer demais. Mas eu fico feliz porque através do voleibol, através do jeito que eu joguei, outros líberos começaram a jogar, outros líberos começaram a usar a camisa 10 dentro do voleibol. Isso é legal, né, cara? Você vê que você acabou se tornando espelho não só para uma geração, para molecada, mas até para algumas pessoas que já são pilar dentro do voleibol. Eu acho que a gratidão é um dos maiores sentimentos do ser humano. E você veja que o Serginho, ele cresceu na freguesia do Ó e conseguiu, foi bicampeão de tudo, ganhou quase tudo que disputou, se consagrou nessa nova função de 1990 para cá de líbero. E a primeira coisa que ele fez quando acabou a carreira foi voltar às origens, quer dizer, como? Ajudando as comunidades carentes, através de um clube que é super popular, que é o Corinthians. Então, quer dizer, é uma coisa muito bonita, é uma coisa muito legal, muito louvável, e é um exemplo a ser seguido. Então, eu acho que tem muita gente que acaba, encerra a carreira, e aí, de repente, você fica sabendo que está em tal lugar, está fazendo um projeto, está fazendo aquilo. Mas o Serginho, se Deus quiser, vai para o mesmo caminho que foi o Cafu, que montou a Fundação Cafu, que é uma das poucas que a gente tem, que a gente pode falar, que funciona, né? A Gol de Letra também, do Raí, funciona. Eu só estou dizendo isso porque no domingo o Miller estreia aqui como nosso companheiro de mesa redonda, Futebol Debate, né? E o Miller fala super bem dessas duas fundações, então eu acredito no Miller. Né? O Miller é um jogador que não tem papo na língua, se não funcionasse ele falava, mas ele disse que funciona. Então eu acho que o Serginho vai para o mesmo lugar, tanto que foi o Raí e o Leonardo, né? Que fundaram o Gol de Letra, como o Cafu. E eu acho que outros jogadores devem fazer a mesma coisa. O Edmilson foi lá para a cidade dele, fundou também, fez lá uma ONG, né? Que pegou na cidade, tem 200 crianças. Então eu acho que isso tudo parece que é paternalismo, mas não é. Eu acho que no mundo que a gente vive, essas iniciativas privadas ajudam muito mais que iniciativas estatais, governamentais, oficiais, né? Acaba ajudando mais, porque isso aí é feito com o coração, não é feito com interesse. E só para falar sobre isso, o secretário do esporte do Brasil, né, do governo federal, pediu demissão. Esqueci o nome dele, depois eu vejo e falo, porque ele justamente se sentia engessado, ele queria fazer um trabalho junto às escolas municipais e às universidades federais, e ele não conseguia, ele está há 1 ano no cargo, ele não conseguia, e ele falou, eu me sinto engessado, eu prefiro trabalhar como professor de educação física, que eu sinto que eu vou ser muito mais útil, vou conseguir fazer muito mais pelas pessoas. E fez ele muito bem. Depois eu vou falar o nome dele aqui. Com muitas caras novas, a seleção feminina de vôlei enfrentou a Polônia em amistoso ontem em São Paulo e fez a festa da torcida brasileira no ginásio do Ibirapuera. Veja com Jonas Campos. Ginásio do Ibirapuera em clima de festa para receber a renovada seleção brasileira. Com a bola rolando, porém, a visitante Polônia não se intimidou
e começou a partida dando trabalho, abrindo 6-1 no primeiro set. Liderado pela capitã Natália, o Brasil voltou para o jogo e mesmo com alguns momentos de oscilação, conseguiu se sobressair e fechar a primeira parcial após o bloqueio da camisa 12, 25-21. Se o primeiro set foi apertado, o segundo foi tranquilo. Passeio brasileiro. Bloqueio de Edinara e 25-11 em apenas 22 minutos. Na terceira parcial, mais uma vez dominada pelo time de José Roberto Guimarães, a Polônia até tentou assustar no final, mas não teve jeito. 25-23, 3-0 e segunda vitória brasileira sobre a Polônia nesta semana. E teve mais. Em clima de treino, as equipes ainda permaneceram em quadra para disputar um quarto set, novamente vencido pela seleção brasileira. Hoje foi um pouco mais complicadinho do que o primeiro, né? Até porque eu lembro que eu falei no primeiro jogo, elas tinham vindo com um fuso horário, tinha acabado de chegar. Então hoje elas eram muito mais espertas e isso é bom pra gente também, né? Um pouco mais de dificuldade. Mas eu acho que a equipe se comportou super bem, até mesmo nos momentos de dificuldade. A gente sabia, né, que teria esse 7 a mais e a gente conseguiu fazer os 3 primeiros muito bem. Passamos um pouco de dificuldade nesse terceiro set, mas a gente vê uma crescente do grupo, né? E é importante que todo mundo pode jogar. A gente precisa disso nesse início, todo mundo rodar. Então foi bem produtivo, com certeza. Com mais uma vitória sobre a Polônia, a seleção brasileira vai confiante para o próximo compromisso, o Grand Prix, torneio que será disputado entre os dias 7 de julho e 6 de agosto. A competição representa mais um degrau importante para o objetivo final deste grupo, a Olimpíada de Tóquio em 2020. Primeiro, paciência, porque a gente está com esse grupo novo, a gente sabe que vai passar por dificuldades, então eu acho que a gente tem que ter a cabeça no lugar de saber que a gente está trabalhando para lá na frente ter um ótimo resultado. Então, esse Grand Prix, eu tenho certeza que a gente vai começar bem, o grupo está focado e a gente vai para cima. Então a gente sabe que vai ser aí, cada jogo realmente vai ser um grande desafio, mas a gente está preparado, a gente está treinando bastante aí para chegar lá e conseguir bater de frente com essas equipes. Parabéns, meninas! E domingão, a partir das 9 da noite, ó, temos um encontro no Mesa Redonda Futebol Debate, ao vivo, tudo sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, os melhores momentos, os gols, as entrevistas pós-jogos, né? E muito mais. E nesse domingo, estreia Miller como comentarista aqui do Mesa Redonda, ex-jogador, e nós receberemos o volante Paulo Roberto do Coringão. E olha, o zagueiro Juninho do Palmeiras também. Então a gente te espera nesse domingo, às 9 da noite, programa, ó, Corinthians e Palmeiras, hein, Chicão? Opa! Tá demais, hein, esse programa? Vai estar muito legal. E é uma coisa bacana, o Miller foi uma unanimidade nossa e, evidentemente, estamos todos orgulhosos de tê-lo nesse reforço, né? Participando desse time. Na nossa equipe. Bom. E já até o Celso Cardoso já quer reassumir o cargo de treinador e já quer bolar um esquema em função do Miller, né? na próxima Copa CESP, né? Não, o Garrafa está como treinador agora. Ah, é o Garrafa? É o Garrafa. Eu ouvi dizer que você está puxando o tapete nos bastidores. Jamais. Lá com Estou conversando com o Barcelona. Você está conversando com o Barcelona. Aproveitando o ensejo, gostaria também de mandar um abraço para o Emerson Tchalian, que é o nosso colega jornalista, trabalhou muito tempo aqui em São Paulo, na Rede TV, agora está lá em Fortaleza. Olha, tá mal ele, né, lá em Fortaleza. Um grande abraço para você que está ligado no Gazeta Esportiva. Já que está mandando abraço para o jornalista, eu vou mandar para outro, que é o Celso Zetti. Falei com ele agora à tarde. Meu xará. Falei com ele agora à tarde. Grande abraço. Sabe tudo do Corinthians. Tudo. Um trabalho... Uma enciclopédia ambulante. Um trabalho de primeira linha, categorizado. Muito legal. Celcinho, um grande abraço para você. Tá certo. Prova ciclística 9 de julho. Tá chegando a hora. Em menos de 10 dias, os ciclistas vão colorir as ruas de São Paulo na principal corrida da capital. Se você não se inscreveu, eu tenho uma notícia. As inscrições foram prorrogadas até o próximo dia 3 de julho, segunda-feira. Então, para você fazer a sua inscrição, acesse gazetesportiva.com, tá certo? Bom, a gente está de volta para relembrar um momento especial do futebol brasileiro. Há exatos 15 anos, a seleção brasileira era pentacampeã do mundo na Copa da Coreia e do Japão. Chico Lang
esteve lá. E o site... Djalma Vassão. Grande Djalma Vassão, nosso fotógrafo do site gazetesportiva.com. E o site gazetesportiva.com justamente preparou reportagens especiais para você acompanhar, para você relembrar essa data e comemorar também. Tem o Felipão falando sobre a dupla Rivaldo e Ronaldo, os jogadores que foram campeões comemorando nas redes sociais, uma reportagem relembrando a conquista e uma galeria de fotos especiais do Mundial de 2002. Então está imperdível. O Felipão falou que, ó lá, má vontade de Ronaldo e protagonismo de Rivaldo em 2002. Ele revelou má vontade de Ronaldo e protagonismo de Rivaldo em 2002. Aí então, você me dá licença. Espetacular. E foi artilheiro da Copa, o Rivaldo. O Ronaldo. Ronaldo. Com má vontade. Com má vontade, foi artilheiro da Copa. Mas é verdade o que está falando o Felipão. Eu testemunhei isso, inclusive foi fúria em todo mundo. Porque repórter que vai para a Copa do Mundo, às vezes fica mais preocupado em dar o que as televisões vão dar, do que o bastidor. Para não se sentir furado. Para não se sentir furado, ou por outros repórteres, aquela competição. O que aconteceu? Em Ulsan, estava todo mundo cobrando pênalti, era uma obrigação, ele escolhia os batedores de pênalti, Ronaldo, o Rivaldo, né, e o Roberto Carlos. E quando era falta, era o Roberto Carlos e o Rivaldo que batiam, e o Rogério Ceni era o sparring. Rogério Ceni, coitado, ficava no gol treinando. Aí ele chamou o Ronaldo. Ronaldo, vem bater pênalti. Ele falou, agora já treinei. E foi embora, virou as costas e foi embora. E aí o Antônio Lopes, que era um dos chefes da delegação, foi com o Murtosa atrás do Ronaldo, e o Ronaldo voltou cabreiríssimo, quase saiu um palavrão aqui, cabreiríssimo, olhando de lado e cuspindo para o chão de raiva, e ficou batendo pênalti no Rogério Ceni até ninguém aguentar mais. E só eu vi, e só eu escrevi isso, né? E no dia seguinte, todo mundo pode assim, ô Chico, você inventou? Eu falei, não inventei nada. Vocês que vão ficar babando ovo dos caras lá, não precisa. E está acontecendo na cara de vocês não veem. Né? E o Djalma Vassão fotografou. E aí foi o fuá. Aí descobri nesse mal-estar que existia entre o Felipão e o Ronaldo, e que dizem as vozes que existe até hoje. Nossa. Deve existir. Aliás, eu só quero dizer o seguinte, o nosso repórter do site gazetesportiva.com, o Helder Júnior, foi para a Rússia, lá para a final da Copa das Confederações. Então, está na Rússia. Helder Júnior. Muito legal, né? Então, teremos cobertura especial no site Gazetesportiva.com. Se Deus quiser, o Chile vingue o Brasil. Tomara. Estamos roubados, né? Esperando que o Chile vingue o Brasil, estamos roubados. Estamos roubados. 3 partidas hoje e 5 amanhã completam a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Entra a arte. O Paysandu recebe o Luverdense às 7h15 em Belém do Pará. Vila Nova e Criciúma jogam às 8h30 em Goiânia. E o Náutico enfrenta o CRB às 9h30 no Recife. Amanhã, 4h30, tem Oeste e Santa Cruz na Arena Barueri. Paraná e Ceará em Curitiba. E Internacional e Boa Esporte no Beira-Rio. O ABC recebe o Guarani às 7 horas em Natal. E no mesmo horário, o América Mineiro joga com o Brasil de Pelotas na Arena Independência. O Brasil de Pelotas, que é o time do João Pedro, que esteve visitando a gente aqui essa semana. E agora é hora de conferir a rodada desse final de semana no Brasileirão. 2 partidas acontecem amanhã. Arte de novo. Palmeiras e Grêmio jogam 4 da tarde no Pacaembu, porque vai ter show lá no Allianz Parque. O Atlético Goianiense recebe o Santos às 7 horas no Estádio Olímpico em Goiânia. Domingo, 4 horas, tem Flamengo e São Paulo na Ilha do Urubu. Complicado para o São Paulo. Corinthians e Botafogo em Itaquera, Atlético Mineiro e Cruzeiro na Arena Independência, Sport e Atlético Paranaense na Ilha do Retiro e Vitória e Bahia no Barradão. O Coritiba enfrenta o Vasco, 7 da noite no Dorival Brito, e no mesmo horário em Floripa o Avaí joga contra a Ponte Preta. Fechando a rodada, o Fluminense recebe a Chapecoense segunda-feira, 8 da noite no estádio Giulite Coutinho em Mesquita, no Rio de Janeiro. Hora de falar do Santos, que ainda sonha em contar com Lucas Lima na equipe. E que novela! Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente do Peixe, Modesto Roma, ele afirmou que o Meia prometeu dar uma resposta sobre a proposta que o Santos fez, de renovação, até segunda-feira. Para o mandatário santista, a proposta compensa para o atleta permanecer no Brasil. Está dentro da realidade financeira do clube. Segundo informações veiculadas na imprensa e não confirmadas pelo Santos, a proposta é de 45 milhões de reais, divididos em luvas e salários até 2020. Tá bom para você? Nos últimos dias circulou a notícia de que Lucas Lima teria dito a amigos que vai para o Barcelona no ano que vem
mas o próprio atleta veio a público dizer que responderá à proposta do Santos antes. Bom, antes, né, pra gente, pra imprensa, pro mundo, porque ele já sabe, né, óbvio. Lucas Lima está concentrado com a equipe para a partida com o Atlético Goianiense neste sábado. 45 milhões de reais ou o Barcelona, Ou Celso? seja, ele só falou assim, eu vou falar tchau pro Santos antes. Eu vou falar tchau pro Santos na segunda-feira. Entendeu? Porque tô indo pro Barcelona. É pro forma, né? Mas eu vou dizer uma porque coisa é julho, né, que ele tem que... É muita grana, tem que ir mesmo, sabe? Eu não sou contra, não. Não, mas no Barça a gente não tem o valor, né, que ele vai receber. Porque lá, porque no Barça ele não vai receber nada numa transação. Ele não vai receber nada, porque acabou. Mas ele vai receber salário, sim. Mas não vai ser um salário tipo que vai dar 45 milhões de reais. Mas olha, eu vou dizer uma coisa pra você, não vai dar 45 milhões, mas vai dar um bom dinheiro. Como não? Em 5 meses pode contar em uns 5 milhões, 6 milhões. Ele vai receber em euro. É dinheiro pra caramba, minha filha. Ele vai receber em euro, faz a conversão depois. Receber uns 50 mil euros? Ó, juntando todo mundo que está aqui, inclusive o Gamberini. Olha aqui, ó. Juntando todo mundo que está aqui no estúdio, inclusive o Gamberini, não vamos chegar nunca ao salário do Lucas Lima no Barcelona. Gente, isso que é triste, né? Se juntar trabalhando a vida inteira, aqui... certo, irmão? É brincadeira. Não, isso e olha é que o Gamberini é santista. E não queria ver o Lucas Lima embora. Mas pensei que você fosse aí, olha que o Gamberini ganha bem. Isso não, pensei que você fosse falar. Que ele ganha bem. Se juntar nós todos, o Gamberini que tem o maior salário aqui da emissora, o Pascoal também, nosso câmera aqui, que é rico pra caramba, todas as nossas 4 gerações, pra frente, pra trás, sabe o que acontece? Não tem jeito, porque a gente não grana, ganha, cara. É muito dinheiro. A luva do... O mercado de futebol é um mercado que não tem competidor, né? Quem mandou não jogar futebol? Só perde lá para a NBA dos Estados Unidos. E para propina, né? 500 mil por semana também está ali, tá perto. Terceiro colocado no Brasileirão com 4 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota em 10 jogos, o Flamengo quer fazer prevalecer o mando de campo da Ilha do Urubu para vencer o São Paulo. O atacante Everton falou do atual momento do rubro-negro. Essa questão das vitórias é importante, né? Que te dá, acho que tranquilidade, uma confiança a mais. Ainda mais você chegando em casa, né? Com o apoio do torcedor. A gente sabe que o próximo jogo agora é um jogo duro. São Paulo é uma equipe grande, é muito difícil de jogar, né? Contra, mas acho que jogando em casa, com o apoio do nosso torcedor, temos que sufocar os 90 minutos. Temos que eu acho que marcar bastante forte, que se Deus quiser, esses 3 pontos vêm. Primeira vez que você vai jogar, então, com o Everton Ribeiro, né? Que na outra partida vocês não jogaram. Sim. Aí agora a Copa do Brasil ele estava fora, porque não estava inscrito. Como é que vai ser essa dupla aí, 2 Evertons? Meu xará, né? Então, vai ser estreia, a gente jogando junto, né? Jogador de muita qualidade, inteligente. Então, a gente espera que ele, nesse próximo jogo, ele esteja, acho que no dia inspirado. Ele possa ajudar a nossa equipe, porque é um grande jogador. O jogo é contra o Flamengo, mas o assunto que agitou a sexta-feira do São Paulo foi a saída do meio-campista Thiago Mendes para o futebol francês. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. O final de semana não começou com uma notícia muito boa para a torcida tricolor. Thiago foi negociado ontem à noite. Ainda não tem nada assinado, mas já existe o acordo fechado por e-mail e conversas telefônicas. Nunca foi intenção do São Paulo negociá-lo, nunca foi intenção do São Paulo perder o atleta Thiago Mendes, que fazia parte do nosso projeto esportivo, mas o que realmente pesou foi a vontade do atleta ir. Há 3 anos defendendo o clube, Thiago Mendes fez questão de deixar bem claro que o São Paulo tentou de tudo para que ele permanecesse aqui e não fosse jogar no Lille da França. Foi uma escolha minha, o Leco e o Pinotti fizeram de tudo para minha permanência no São Paulo, mas como eu falei antes para ele, foi uma decisão minha. Bom, será que para deixar o São Paulo basta ter uma boa proposta e sonhar em jogar na Europa? E a multa? E o contrato? Com essa filosofia, o tricolor não corre o risco de, a partir de agora, se tornar refém da boleirada? Cuidado, a janela de transferência continua aberta. Não temos medo de ficar refém, não, porque isso é muito pessoal, né? E o perfil que a gente vem procurando para o São Paulo
são jogadores que queiram ter uma passagem. O Thiago também não chegou ontem, ele já está há 3 anos no São Paulo. Então não corre esse risco, não. Acreditamos no nosso trabalho. Tem muito jogador também querendo ficar e vir para cá. Thiago Mendes não é o primeiro a deixar o tricolor nessa temporada. E o técnico Rogério Ceni, como será que recebeu a notícia de mais uma baixa no elenco? Eu e o Rogério Ceni temos uma conversa bem aberta. Fui bem sincero com ele comigo. Eu acho que não só com ele, com o Leco e com o Pinotti também. Eu acho que eu fui bem sincero nas minhas palavras. O desejo que eu tinha de jogar na Europa, deixei claro para ele. E ele fez de tudo, os 3 fizeram de tudo para a minha permanência, mas o sonho que eu tinha de jogar fora do Brasil, e eu estou podendo realizar ele. O Rogério entendeu como algo do mercado, do São Paulo. Então não foi surpresa para ele, porque ele já vinha participando desse assunto. Então é vida que segue. A proposta é boa. O jogador, quando tem o sonho de jogar na Europa, não tem como segurar mesmo. Há quem diga também, isso é informação, não é especulação, de que o ambiente também com o Thiago Mendes no São Paulo não era de grande felicidade, né? Não estava tão motivado com a atual gestão no clube. E quando é assim, se não há felicidade e existe uma proposta boa que vai fazer, digamos, um upgrade na carreira, né, e jogar na Europa, queira ou não, ele, com todo o respeito que merecem os clubes brasileiros e o futebol brasileiro, é um upgrade em termos financeiros, em termos de visibilidade e tudo mais, tem mais a que seguir adiante. Olha, Celso, eu sou muito sincero, eu acabei de falar do Lucas Lima, e o que eu falei para o Lucas Lima serve para todo jogador de futebol brasileiro. Veja quanto o São Paulo vai ganhar em cima desse rapaz, que chegou há 3 anos, né? Nesses 3 anos não conquistou absolutamente nada pelo clube. O que ele ganhou? Não ganhou nada. Então, não se dava tão bem com o atual treinador, então tem que sair mesmo, sabe? Tem que sair mesmo, tem que ser vendido. E foi vendido por um bom dinheiro, esse dinheiro vai entrar para o clube, para o clube saldar a dívida. Então eu acho que o que serve para o São Paulo serve para o Palmeiras, serve para o Santos, serve para o Corinthians, para o Flamengo, para todo mundo. Porque no Brasil hoje, o futebol, ele vive do quê? O Palmeiras vive da bilheteria, porque fez um acordo com a W Torres que permite isso. O Flamengo arrumou um jeito lá na Ilha do Urubu. O Corinthians está com esse pepino de pagar a arena e todo dinheiro que entra ali vai para o negócio da arena. Quer dizer, é difícil você hoje ganhar. Você tem que ganhar dinheiro da televisão e do patrocínio. Então, quer dizer, é escasso. Falta dinheiro e falta patrocínio. O Corinthians perdeu o patrocínio Master da Caixa e colocou aqui no lugar nada. Então, quer dizer, é complicado. Então, tudo isso eu acho que o São Paulo, no fundo, não está errado. Tinha que vender mesmo. E olha, o nome que se demitiu é o Luiz Lima, se demitiu do Ministério dos Esportes, ex-atleta olímpico da natação. Tá? O Grêmio desembarcou agora à tarde para enfrentar o Palmeiras amanhã no Pacaembu. De olho na partida pela Libertadores no meio de semana, o tricolor gaúcho deve ter uma equipe formada por reservas diante do Verdão, e o Adriano Dolfi acompanhou a chegada da equipe. A equipe do Grêmio já está na cidade de São Paulo para o confronto deste sábado contra o Palmeiras. Se o adversário optou pela utilização de um time reserva com o time gaúcho, não foi diferente. Renato Gaúcho vai usar um time alternativo, com a presença do ex-jogador do Palmeiras, Marcelo Oliveira, na lateral esquerda. É importante para mostrar a força do elenco. Todo mundo tem que estar bem, todo mundo tem que estar preparado. A gente fica feliz por tudo que está acontecendo, pela campanha que o time está fazendo. E a nossa tendência é trabalhar cada vez mais para daí para cima melhorar. Muitos pensavam que a derrota para o Corinthians poderia talvez abalar, desmobilizar o time, mas o jogo com o Atlético mostrou que não, né? O Grêmio continua forte. Isso aí é para... Claro que ninguém gosta de perder, mas quando existe a derrota você tem que tirar a lição para no próximo jogo fazer diferente. Foi isso que a gente fez. Iguala um pouco as coisas, o jogo acontecendo no Pacaembu, ou na tua opinião, não tem essa? Esse estádio do Pacaembu vai continuar sendo forte o Palmeiras? Com certeza, vamos estar jogando em casa, mais que é o Pacaembu, mas está acostumado a jogar lá também, então não muda em nada a dificuldade para a gente.
No Palmeiras, a torcida ainda espera a volta de Diego Souza, mas o técnico Cuca demonstrou não estar mais tão otimista com o reforço. Veja com Silvestre. O bom humor de Cuca contrasta com o pessimismo momentâneo dele sobre a possível vinda do Diego Souza ao Palmeiras. Negociação que dificultou-se muito e não teve o desfecho que a gente esperava. O Cícero já está de volta, nós vamos trabalhar com a cabeça focada no que a gente tem aqui. Mas já tinha repórter cravando a contratação do atacante? Só eu que não sei, então. Pode confiar no que eu estou te falando. Se fosse verdade, eu te diria, é um jogador que tem... O Palmeiras manifestou interesse, mas a negociação não foi viável até então. Muito improvável que ele venha. Ao término da entrevista, um jovem jornalista pede a palavra para fazer uma última pergunta. Cuca topa, na boa, e brinca. Carne nova. Boa tarde. Vamos ver se é gente boa. Primeiro ainda sobre o Diego Souza, só para finalizar essa questão. É normal, no ano passado noticiou-se que o Guardiola chegou a ligar para o Gabriel Jesus aqui antes da transferência dele para o City. Mais ou menos, gente boa. Eu não liguei para ninguém. Isso não aconteceu com você e o Diego? Não. Eu não ligo para o jogador, não. Eu também tive a minha oportunidade para tentar arrancar alguma coisinha do professor Cuca, só que em relação à equipe do Palmeiras, que será mesmo alternativa no jogo de amanhã às 4 da tarde no Pacaembu pelo Campeonato Brasileiro, diante do Grêmio. O Cuca, você não vai dar o time de 1 a 11, né? Mas o Michel Bastos volta e o Bruno Henrique estreia? Os dois. Deu o dedo? Eu quero a mão. E o Borja? Joga? Daqui a pouco vai tudo. Você já pediu 2, eu dei. Agora eu quero 3. Mistérios de Cuca que serão revelados nas próximas horas. Bom final de semana. É uma figura o Cuca, né? Cuca chamou o repórter Carne Nova no pedaço. É isso? É isso. O Cuca é um barato, né? É inteligente, o cara esperto. E já adiantou que vai estrear o Bruno Henrique, faz ele muito bem. O Bruno Henrique faz muito legal esse trabalho de marcação na cabeça de área. Tem boa saída de jogo também. Tem boa saída de bola, coisa que o Palmeiras não está tendo. Está encontrando dificuldade. É tanta verdade que o Mina tem que descer para tentar fazer gol. Tá? Agora com o Bruno Henrique pode até segurar o Mina lá atrás, que o Bruno vai descer e vai tentar. Pois é, de jogo agora. Não se iludam com essa história do Grêmio, time reserva não. O Grêmio com o time reserva está ganhando do Sport lá por 2 a 0 e quase conseguiu uma bela vitória. Então, bom, só uma informação, o presidente do Sport falou que não vai liberar mesmo o Diego Souza. E que se o Diego Souza falar com ele e quiser realmente ir para o Palmeiras, ele vai liberar o Diego Souza. Se não, então, não libera. O Diego Souza não se manifestou, entendeu? Entendi. Essa é a questão. O Diego Souza não manifestou nenhuma vontade de ir pro Palmeiras. Caramba, Diego Souza. Fim da enquete, deu 64% sim, ou seja, o Corinthians vai manter a invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Até domingo no Mesa Redonda, até segunda-feira no Gazeta Esportiva e no Jornal da Gazeta também, porque você estará de férias do Jornal da Gazeta. Mas hoje eu ainda tô lá. Hoje você tá lá. Um beijo, gente. Tchau, Chicão. Até domingo. Até domingo, Mi.